Boa tarde para todos, espíritas, não espíritas, reencarnados, que é a condição na qual nós estamos aqui, e aos nossos irmãos, mentores da casa, desencarnados, como também aqueles nossos irmãos, não é, que estão na erraticidade, carentes de iluminação e de orientação, que são trazidos aqui para esse espaço, para que, como nós, possamos aprender um pouco mais sobre o nosso verdadeiro papel aqui nesse plano, atualmente, no qual estamos, de provas e expiações. Pois bem, já nos disse Jesus: conheces a verdade e ela vos libertará, não é? A questão de Deus em nossa vida, ela é uma questão muito complexa. Primeiro, porque nós não temos assim um modelo do que vem a ser Deus. Algumas pessoas coisificam quando elas pretendem explicar o que é Deus. Outras personificam quando elas tentam explicar quem é Deus. E o nosso querido Allan Kardec, Hipólito Leon Denis Arrivaio, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, ele pergunta à espiritualidade maior que é Deus. Ele não pergunta o que é, porque assim ele transformaria Deus em uma coisa. Nem ele pergunta quem é, pois assim ele transformaria Deus em uma persona. E a resposta que nos é dada pela espiritualidade maior e de luz é de que Deus é o Criador, é a causa cáusica de todas as coisas, o Criador de tudo que existe, aquele que precede tudo que por Ele, tudo que existe e que por Ele foi criado, não é? Essa resposta que eu dei agora à questão número 1 do Livro dos Espíritos, ela não está textualmente, do ponto de vista como eu falei, literalmente como eu falei, mas é assim que Divaldo Pereira Franco explica nas suas brilhantes palestras. O nosso semeador de estrelas, Divaldo Pereira Franco. Pois bem, Deus, além de ter criado tudo aquilo que existe e ser responsável por todas as dinâmicas e mecanismos de todo o existencial, tanto na finitude como na infinitude, ele é também amor em excelência, misericórdia em plenitude e bondade em abundância. No Evangelho de Lucas, Jesus cita claramente, está lá no Evangelho de Lucas, o seguinte: qual pai que daria uma pedra ao seu filho quando o seu filho lhe pedisse um pão? Qual pai que daria uma serpente ao seu filho quando este filho pedisse ao pai um peixe? E o pai, citado por Cristo nessa passagem, não é? É exatamente Deus. Deus jamais nos daria algo que não estivesse de acordo com as nossas pretensões para crescimento espiritual. É porque muitas vezes nós pedimos a Deus aquilo que não merecemos. E evidentemente Deus não iria nos entregar essa pedra, tá certo? Muitas vezes nós pedimos a Deus algo que não seria para o nosso bem e para o nosso crescimento espiritual. E em assim procedendo, se Deus atendesse a esse pedido, Deus nos estaria entregando uma serpente. Deus só nos dá aquilo que merecemos, precisamos e que seja essencial para o nosso crescimento, mas para o nosso crescimento espiritual, não é o crescimento material.
Existem algumas religiões que eu não tenho nada contra, mas que hoje em dia elas direcionam todas as suas orientações e chamamentos para coisa material. Às vezes de madrugada eu estou lá em casa zapeando no televisor, são vários e vários os canais em que passam programas de religiões, notadamente neopentecostais. E o que você vê nessas religiões, não é? E com muito amor a todos os seus seguidores, as pessoas carentes e sofridas e doridas que estão ali presentes, é a busca pelo material. Então a pessoa vai lá em busca de dinheiro, em busca de emprego, em busca de uma casa, em busca de um carro, não é? Certa vez eu parei um pouquinho para ver, aí tinha um cidadão dando um depoimento, quero até crer que seja verdade. Aí ele dizendo lá, o pastor, olhe, há 1 ano eu estava desempregado, era alcoólatra, só vivia drogado, morava na rua. Antes disso, eu trabalhava em caminhão, carregando e descarregando caminhão. Uma profissão que lá no interior o povo chama de calunga de caminhão, né? Aí depois que eu vim aqui nessa igreja com minha esposa há 1 ano, a minha vida mudou. Hoje eu sou dono de uma transportadora, tenho mais de 20 caminhões. Veja só, eu não estou querendo fazer uma crítica, eu estou querendo só que você perceba a excessiva materialização que ali está, não é? E quando eu falo isso para vocês, é para que tenhamos muito cuidado no modo como nós nos relacionamos com a divindade e com a espiritualidade de luz e maior. Não é? A divindade e a espiritualidade está para nos socorrer nas nossas dificuldades. Um dos instrumentos de ligação que nós temos para com Deus, para com a espiritualidade de luz, para os mentores espirituais de escola, é através da prece. E no livro dos Espíritos lá, não é? Está bem explicadinho numa das questões, numa das perguntas que Kardec faz à espiritualidade para que serve a prece? E a resposta é muito clara: para louvar, certo? Para agradecer e para pedir. Veja que o instrumento da prece tem como fundamento principal nós louvarmos a Deus, enaltecermos a Deus, agradecermos. E por último, os nossos pedidos, não é? E quando nós formos fazer esses pedidos, que não sejam pedidos de natureza puramente material, tá certo? Que seja de natureza espiritual. Sim, professor, mas eu estou precisando de uma casa. Aí você não pede a casa a Deus, tá certo? Você pede a Deus força, conhecimento, coragem, saúde, não é? Oportunidades no mercado de trabalho, para que através de todos esses instrumentos você possa finalmente e fatidicamente conseguirá ter a sua casa. Até porque Deus sempre está atento, não é? Através dos seus missionários, de seus codificadores, do grande Jesus Cristo, que foi o codificador do amor e que ainda nos legou o Consolador prometido, que é o Espiritismo. É que nós esquecemos muitas vezes dos ensinamentos do Cristo. Não existe nenhuma parábola nos 4 evangelhos sobre colheita, mas existe nos evangelhos, num dos evangelhos, notadamente no evangelho de Lucas, tá certo? A parábola do semeador. E eis que saiu o semeador a semear. Veja que não existe a palavra da colheita. E eis que saiu o homem a colher, a angariar, a buscar, a possuir. O próprio Jesus foi o maior exemplo disso. Materialmente, o que era que tinha Jesus? Jesus tinha uma túnica, um cajado, que às vezes ele nem portava,
tá certo ou não? E um par de alpercatas. Mas Jesus carregava consigo uma fé exemplificadora. Então nós temos que ser possuidores dessa fé. E lembrem-se sempre, nós somos assistidos permanentemente pela espiritualidade maior. Muitas vezes nós nos esquecemos que sempre está ao nosso lado o nosso guia espiritual, não é? Que em algumas religiões é chamado de anjo da guarda, que nos acompanha incessantemente, permanentemente. E que nós, muitas vezes, por não sermos cuidadosos com relação aos ambientes que frequentamos, não é? Ou das rodas de conversa das quais nós participamos, nós colocamos esse nosso guia espiritual em situação desconfortável. Nós causamos constrangimento ao nosso guia espiritual, muitas vezes por conta dos ambientes, das nossas atitudes, de nossas falas, mas que mesmo assim a bondade de Deus é tão grande, a obstinação do nosso guia espiritual é tão maior que ele suporta a tudo isso. Se alguém quiser se certificar melhor, é só consultar o Livro dos Espíritos, a questão 495. Quando Kardec pergunta, ele usa até o termo que é mais usado em outras religiões de anjo da guarda. O anjo da guarda pode nos abandonar? E a resposta é jamais, não. Porque ele está ali em missão. Ele não está num processo de expiação nem de provas, porque ele não está encarnado, ele está na erraticidade, ele é apenas espírito, espiritualmente falando, né? Ele não está em corpo físico, ele não está encarnado, mas ele está ali com essa missão, é o labor, nos acompanhar, nos intuir. O nosso problema é que muitas vezes nós não damos atenção a essas intuições que nos são passadas e que nos é alertada pela nossa consciência. Mesmo conscientemente não estando fazendo o que é certo, nós nos permitimos seduzir e damos passos errados ou passos em falso, no sentido do destino do nosso crescimento espiritual. Então é muito importante nós estarmos perfeitamente sintonizados com essas intuições, esses sentimentos, essas orientações que nos são passadas de forma sutil, não é? Antes de dormirmos, nós devemos sempre no final do dia, na hora de dormir, quando a gente se deita, fazer as nossas preces e pedir a Jesus e a espiritualidade amiga para que, quando o nosso espírito entrar em desdobramento, né, se desligar um pouco do corpo físico, apesar de ainda ficar preso pelos cordéis de prata, não é? Afinal de contas ainda estamos encarnados, não é verdade? Nessas nossas viagens astrais, que nós tenhamos muita força moral para não irmos para as regiões inferiores por conta do nosso livre-arbítrio. Muitas vezes você tem sonhos, né? Eu já os tive e se facilitar os tenho de novo, sonhos em que a gente vai para lugares assim horrorosos, ou lugares de sexolatria, devassidão, não é? E isso é porque nós estamos atuando a revelia do nosso conhecimento e do nosso crescimento espiritual. É importante nessas horas de prece nós dizermos: Senhor Jesus, que hoje, após o meu corpo físico entrar em descanso pleno, que o meu espírito seja conduzido pelo meu guia espiritual para as regiões de trabalho, de crescimento, de caridade,
que eu vá para os hospitais, para as escolas do mundo espiritual e que quando eu retornar, eu tenha a energia e os pensamentos necessários para que no dia seguinte eu possa trabalhar, eu possa me comunicar, eu possa disseminar em todos os ambientes que eu estiver presente o teu amor, a tua paz, a tua felicidade, a tua fraternidade. Então, é isso, meus queridos amigos. Muitas vezes, não é? O grande dilema que nós enfrentamos é a questão da materialidade e da espiritualidade. A gente fica dançando nessas duas cordas bambas, não é? E o mais comum é uma preocupação maior com a questão material, porque é o momento em que nós estamos vivendo. Aí nós fazemos confusões, não é? Certa vez eu estava conversando, aí uma pessoa, eu falei, olhe, a morte, ela fica caracterizada pelo colapso dos órgãos físicos, né? Dos órgãos fisiológicos que compõem os sistemas fisiológicos do nosso corpo. Aí um rapaz chegou para mim que estava ouvindo, isso foi na saída de um centro espírita, ele disse assim, o senhor fala morte, espírita não devia falar morte, espírita fala desencarne. Aí eu achei tão interessante, né? Porque morte é uma coisa, desencarne é outra. A morte, ela é inerente ao corpo físico e o desencarne é inerente ao espírito. Na hora da passagem, na hora do retorno do nosso espírito ao mundo espiritual, ocorrem dois fenômenos. Um fenômeno é a morte. Existe a morte, mas ela é específica do corpo físico, da roupa de carne que nós carregamos. A roupa de carne não desencarna, ela morre mesmo com o colapso dos órgãos, coração, do cérebro, dos rins, colapsar, parar, perder a sua função. E o outro fenômeno é o desencarne. O desencarne é do espírito, daquilo que verdadeiramente nós somos. Tá certo? Então são essas nuances que muitas vezes a gente fica meio perdido, não é? No Livro dos Espíritos existe uma pergunta feita por Kardec que é dita assim: os espíritos de luz, né? Os espíritos comunicantes, não é? E bem orientados, os espíritos mais evoluídos, quando dão suas comunicações, eles nos dizem de fato como realmente é o mundo espiritual? Aí sabe qual é a resposta? Não. Não é que os espíritos mintam, né? Eles não nos dizem como de fato é o mundo espiritual, porque nós não teríamos condições de compreender, não é? As questões do tempo, dos processos que se passam nos mundos mais evoluídos, nós que estamos vindo dos mundos mais primitivos, elas são de difícil entendimento de nossa parte. Veja como eu comecei a palestra falando na questão de Deus. Veja como é difícil para nós entendermos o que é Deus. Então, o instrumento que nós temos para nos ligarmos a Deus é a fé. E a fé é um trinômio. Ter fé é acreditar. Ter fé é ser resiliente. Tá? E ter fé é evoluir. Se você só acredita, mas não passa por suas vicissitudes com resiliência, com firmeza, tá certo? A sua fé é muito curta, não é? Se você é resiliente, se você acredita, mas você não evolui, a sua fé não é suficiente para o seu crescimento. Pois está lá de novo no Livro dos Espíritos, como se conhece, como se reconhece um bom espírita.
pelos esforços que faz para superar as suas más inclinações. E superar as más inclinações é um processo de evolução espiritual e é um componente da fé. Porque de nada adiantaria termos fé se nós não evoluíssemos, se nós não crescêssemos, se nós não aprendêssemos a suportar o caminho da porta estreita, porque a nossa tendência é sempre buscar a porta larga, porque nós, eu estou dizendo nós, e inclusive eu corro até o risco de algum de vós, irmãos que estão encarnados aí sentados, já serem espíritos bem mais evoluídos e já terem superado essas dificuldades. Qual dificuldade? A de que nós somos comodistas, nós somos resistentes às mudanças, nós gostamos de zona de conforto. Quando Cristo diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei, o Cristo não está querendo tirar a nossa cruz de nossas costas para Ele transportar. O alívio que o Cristo nos dá, nos momentos que a cruz pesa mais em nossos ombros, é o alívio da fé. Não é? É preciso que tenhamos essa fé, essa consciência, essa crença de que existe um Deus único, infinitamente bom, justo, misericordioso, que tudo que Ele prescreve e faz por nós é para o nosso bem, crescimento e evolução espiritual. Certa vez o Cristo é interpelado no caminho, não é? E por alguém: o que faço para seguir-te? Ele volta, vende tudo que tens, doa aos pobres, pega a tua cruz e me segue. Não é? O próprio Cristo nos mostra isso. Mesmo num momento de oscilação, quando Ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se é de tua vontade, que se faça, não é? Isso o Cristo mostra o quão de semelhança e identidade Ele tem para conosco. Entretanto, Ele é um Espírito que já evoluiu o máximo possível, mas para chegar nos mundos divinais, ser um Espírito do mais alto nível possível, Ele teve que trilhar todo esse mesmo caminho que nós trilhamos. E Ele reencarna aqui entre nós há 2023 anos, tá certo? E não se recusou, mesmo não estando mais em processo de prova e de expiação, a carregar uma cruz que Ele não precisava, apenas para nos dar o exemplo, a nos motivar. Será que foi leve a cruz que carregou Paulo de Tarso, depois que ele se converte nos portões de Damasco? Ele deixa de ser o doutor da lei, o homem rico, bonito, poderoso, e ali ele põe nas portas de Damasco a cruz dele sobre os ombros e a carrega feliz até o seu último dia encarnado na prisão da Antioquia, quando ele teve a sua cabeça decepada por um golpe de espada dado por um centurião romano. Será que foi leve a cruz que teve que carregar Madre Teresa de Calcutá, né? Na sua fragilidade física, na incompreensão e na intolerância das madres superioras do convento onde ela
fazia a sua formação religiosa e até mesmo da sua família, lá na Macedônia, que ela nasceu na Macedônia, né? E a sua peregrinação, a sua missão foi na Índia, em Bombaim. E irmã Dulce, não é? Com seus problemas de saúde pulmonares, e o nosso querido Chico Xavier, que psicografa quase que 500 obras, 525, se não me engano, não é isso, Júnior? 528 obras psicografadas, que se Chico Xavier dissesse assim, olhe, eu só quero 1% do direito autoral, ele seria um dos maiores milionários do mundo. E está lá o Chico com problemas de angina, problemas de glaucoma. O nosso querido Francisco Povorello de Assis, não é? Que renuncia a uma família rica, que morava em Castelo. O pai dele era o maior comerciante de tecidos finos de toda a Itália, importava seda da China. E Francisco de Assis sai de casa nu, e a primeira vestimenta que ele encontra é um saco que estava jogado no lixo e que ele usou para cobrir as suas partes íntimas, e começa a sua maratona, também vítima de problemas visuais, não é? Chegou certa vez, ele estava com o olho sangrando muito, e o processo de cura... É só alegria hoje, hein? E o processo de cura dele foi pegar um ferro, colocar no fogo, e quando ele estava incandescente, em brasa, para cauterizar o olho dele. E à medida que o Frei Leão, que era um de seus ajudantes, ia aproximando o ferro do olho de Francisco, ele fez, espera aí um pouquinho, meu irmão. Aí o Frei Leão pensou que ele ia desistir, porque a dor ia ser muito grande. Ele disse, obrigado, amigo fogo. Irmão fogo, irmão. Pois graças a ti eu terei o meu problema da vista curado. Aí ele disse, agora pode encostar, Frei Leão. E Frei Leão encosta, ele não diz um ai sequer, né? Então é isso, né? Então as nossas cruzes, tá certo? Nós temos que carregá-las. Nós não somos aqui apologistas da miséria, da dor e do sofrimento. Espírita gosta de dor, de sofrer, de jeito nenhum. Agora o que espírita tem é coragem, é resiliência, é fé de que esses processos fazem parte de nosso crescimento, que esses processos fazem parte do nosso resgate, que tudo isso nos é permitido por Deus, porque Deus nos ama e Deus nos dá a oportunidade de crescermos e um dia encontrarmos aquilo que nós buscamos onde não existe aqui nesse mundo, que é a felicidade. O próprio Cristo já nos dizia, a felicidade não é deste mundo. O que nós podemos ter nesse mundo são momentos de alegria, mas passa. Nesse mundo temos momentos de dores, mas passa. É só você conhecer um belíssimo poema psicografado por Chico, tudo passa. Passam as dores e passam as alegrias. Passam os momentos de sofrimento e também passam os momentos felizes. Não é? Por quê? Porque aqui nós estamos num processo de labuta, de crescimento. E devemos agradecer a Deus todos os dias, porque a maior demonstração de sua misericórdia foi nos ter dado o privilégio de reencarnarmos. E de reencarnarmos nas condições que nós mesmos escolhemos. E vejam como as coisas são interessantes. Acontece comigo, não sei se acontece com vocês,
quando está tudo dando certo na vida da gente, os boletos todos pagos. O que a gente queria comprar, o sofá novo, um colchão novo, nós compramos e ainda sobrou um dinheirinho no banco, não é? Nós não estamos tendo problema com ninguém no trabalho, não, porque até empregos oferecendo mais para a gente sair do que está aí para outro está acontecendo. Quando está tudo dando certo materialmente, nós relaxamos, nós negligenciamos espiritualmente. Aí, se a gente rezava todo dia, quando estava passando por um quadro de dor, a gente começa a rezar dia sim, dia não, né? Rezava um Pai Nosso, 2, 3, agora reza meio e termina 2 dias depois. Se acorda de manhã, quando está desempregado, meu Deus, Pai Nosso, eu estou me acordando agora, vou procurar emprego, meu Deus, me ajude para dar certo. Quando está empregado, se acorda, está meio tarde, nem vai ter tempo de rezar hoje, né? Não tem tempo de rezar, mas tem tempo de ficar na mesa comendo até se empanturrar, né? Então, mais aí uma bondade de Deus, sabe? Quando a gente está bem feliz e leva aquele cascudinho, aí é Deus dizendo: filho, a porta estreita é mais para cá, você está indo muito para a porta larga, não é verdade? Não é? Então, isso é o cuidado de Deus para que nós não nos dispersamos, né? Então, nós espíritas, nós não somos apologistas das dores e dos sofrimentos, mas nós sabemos por que e para que as dores e os sofrimentos existem. Nós espíritas que nos instruímos e nos amamos, como preconiza o Espírito de verdade, nós sabemos que nós ainda não chegamos no final da viagem. Nós paramos numa estação que é um mundo de provas e de expiações, e que nós devemos aproveitar essa parada para fazer tudo aquilo que devemos. Mas a nossa estação final não é um mundo de prova e expiação, é um mundo divinal, é um mundo angelical, é um mundo dos felizes. Nós espíritas, nós sabemos que nesse mundo nós não devemos colher. É isso que frustra muita gente. Nos mundos de provas e expiações, e até mesmo nos mundos de regeneração, é a hora de semear. O que estamos semeando? Não é, Júnior? Então vamos aqui à parábola do semeador para encerrar essa curta fala. A parábola do semeador. Opa, foi-se embora. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram
e secaram porque não tinham raízes. Outra parte caiu entre espinhos, cresceram e... Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então a nossa missão, queridos, nesse mundo de provas e expiações, é semear. Semear e pouco importa em que solo caia. Certa vez se aproximou de mim um senhor, muito em situações muito assim deprimentes, e me pediu um dinheiro para almoçar, e eu dei. Aí um colega meu disse: rapaz, esse dinheiro que tu desse a ele para almoçar, uma mixaria, R$10. Esse dinheiro que tu desse a ele para almoçar, ele vai ali agora tomar de cachaça. Amigo, eu semeei, né? Eu fiz a minha parte. Se ele não faz a dele, eu fui sincero e me compadeci com ele. Se ele foi desonesto e me enganou, o débito é dele, meu é o bônus. Então, quando a gente semeia, a gente não deve estar preocupado se vai cair em solo fértil. O problema é do solo. Nós fizemos a nossa parte, semear. Porque se alguém nos pede um pão, nós não iremos dar a ele uma pedra. Tio, me dê um dinheiro aí que eu estou com fome. Aí eu dou um fora. Não. Né? Eu dou pelo menos um sorriso, não é? Então a nossa missão é essa: semear amor, semear paz, felicidade, alegria, harmonia, sorriso, compreensão, indulgência e fraternidade para com todos os nossos irmãos. Que a paz incomparável do Mestre e amigo Jesus habite sempre nossas mentes, nossos corações e nossos lares, e que seja suficiente para que nós possamos transbordá-la por todos os ambientes onde transitarmos. Muita paz e obrigado.